A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe você, sua casa, toda a sua família. Queridos, eu estava aqui hoje pensando sobre tudo que a gente vem passando por esses tempos e começando a analisar as coisas, eu tenho entendido o seguinte: Deus ele tem nos posicionado, né? Nos posicionado nesse tempo. Deus tem posicionado a igreja para que ela venha ocupar o seu lugar na terra, para que ela venha entender a necessidade de se fazer diferente e de fazer a diferença nesse tempo. Queridos, muitas vezes nós não vamos entender o trabalhar de Deus. Você pode dizer: pastor, eu fico pensando, como Deus pode escolher alguém como eu? Eu não tenho capacidade, não sou ninguém. Mas, querida, a palavra de Deus fala que o Senhor ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. E Deus ele sempre contou. Quando você olha para os discípulos do Senhor, você vai ver que ali eles eram iletrados, pescadores, pessoas simples, e é assim que Deus faz. Deus é um Deus simples. Deus é um Deus de coisas simples. Nós é que complicamos as coisas, nós é que tornamos as coisas muito difíceis, porque nós temos a grande capacidade de colocar impossibilidade diante do Senhor, mas para Deus nada é impossível. Não há nada que Deus não possa fazer na minha história, na sua história, na minha vida, na sua vida. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Assim como Deus levantou a Esther para um tempo específico, para lutar pelo seu povo, para estar ali no momento certo no reino de Assuero, para lutar e livrar o seu povo, Deus tem te levantado hoje para lutar e trazer o livramento ao povo. Talvez o Senhor não te escolheu para pegar em armas, mas nós temos uma arma mais poderosa do que qualquer arma já criada pelo ser humano, que é a palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia fala para pregar em tempo e fora de tempo. Eu creio que agora é o tempo de se pregar a palavra do Senhor, porque ela nunca foi tão atual como os dias de hoje. Ela nunca foi tão necessária como nos dias de hoje. Quando quer falar difícil é isso. É imprescindível que nós venhamos pregar a palavra. É imprescindível que nós venhamos falar do amor de Deus num mundo onde a esperança já acabou, onde o amor de muitos estão esfriando. Ah, pastor, mas é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu não estou olhando para os que não vão crer, eu estou olhando para aqueles que vão crer. Eu estou pregando, eu não prego com a expectativa que a pessoa não aceite, mas eu prego com a expectativa que a pessoa aceite e se arrependa. Eu prego com a expectativa que a pessoa mude. A nossa expectativa, como diz um grande amigo nosso da igreja, Vagnão, nós temos que aumentar a nossa expectativa. A expectativa que há um plano de salvação, a expectativa que ainda há uma solução, ainda há um agir de Deus nessa terra e que o Senhor ele pode mover. Todo avivamento começou no meio de uma crise. Todo avivamento começou no momento de processo de indecisão, de crises políticas existenciais. Todo avivamento começa aí. Por quê? Porque o avivamento ele vem para nos tirar da vida de conforto. O avivamento vem para nos tirar não só de uma vida de conforto, mas de uma estabilidade ou de uma instabilidade.
Porque na instabilidade a gente perde a esperança, perde a direção, perde o rumo, perde a capacidade de raciocínio. Mas quando nós temos um Deus e nós confiamos nele, a nossa mente é renovada, como dizem Romanos. Nossa vida é transformada de glória em glória, vitória em vitória. Mas quando você sabe quem é você e quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer na tua vida e através da tua vida nesse tempo de indiferença, nesse tempo de falta de amor, nesse tempo de ódio, nesse tempo de adversidade, Deus é Deus. E Ele não tem um prazo de validade, as suas promessas ainda continuam válidas, as suas promessas ainda são verdadeiras, as suas promessas ainda são reais, as suas promessas ainda é promessa de Deus. E eu creio que vai se cumprir. E como essas promessas se cumprirão? Com o nosso posicionamento como igreja. Não é só colocar uma igreja no bairro, mas é mudar o bairro através dessa igreja que nós colocamos ali. Ah, pastor, mas nós somos a igreja, querido. Não é a estrutura, é você. É você, igreja do Senhor Jesus Cristo, plantado nesse tempo, no meio dessa adversidade, no meio desse tempo de incerteza, para que seja luz. A palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia e havia escuridão, havia um abismo. E o Senhor disse, haja luz e houve luz. Deus está nos chamando a clamar luz nesse tempo de escuridão, a mostrar a certeza da palavra, do cumprimento da promessa, mostrar a certeza de salvação nesse tempo de incerteza. É tempo de nos posicionarmos, igreja. É tempo de nos colocarmos e entendermos que nós estamos aqui com um propósito. Deus tem permitido coisas para despertar a igreja, para fazer aquilo que Ele tem pedido para a gente fazer. Nós nos acomodamos demais dentro do nosso cubículo, dentro das nossas quatro paredes, onde nós louvamos e glorificamos. Amém, glória a Deus por isso, é necessário, é o seu alimentar ali. Mas não é um alimentar para você engordar, mas é um alimentar para você repartir, para você compartilhar. É tempo de compartilhar as boas novas do Senhor. É tempo de compartilhar a esperança de salvação no meio de um tempo onde não há mais esperança. Deus tem nos chamado, igreja, para tomarmos o nosso lugar nessa terra, para fazer a diferença nesse mundo tão indiferente. Somos nós, Igreja do Senhor, que vai mudar a situação. Não é o momento político, não é as grandes potências, não é os grandes pensadores, mas é a palavra de Deus pregada através do mais simples cristão, do menos eloquente possível. É uma palavra viva e verdadeira, é cheia da unção de Deus, que vai fazer a diferença. Não importa quem esteja falando, mas Deus que esteja falando aquilo que vem do coração de Deus, isso faz a diferença. Não é pregador, é o que é pregado. É a palavra do Senhor. Se posicione, igreja, pregue em tempo e fora de tempo essa palavra de esperança, essa palavra de amor, essa palavra de salvação. Fica com essa palavra nessa tarde, querido. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a tua família. E que Deus possa te encher de coragem para fazer a diferença nesse tempo. Não é tempo de desespero. Não é tempo de medo. O medo te paralisa, mas a fé te move. É tempo de se mover na fé para acabar com o medo. Porque a fé, a esperança de Deus, lança fora todo medo. Amém, meus queridos? Fica com essa palavra, em nome de Jesus.